Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 26. Eu sou Ed The Drummer e quando eu estacionei pra vir gravar, eu estava na moto e eu discipulado. Eu discipulado pra vir aqui gravar com o Botega. Muito bem, por que estamos seguindo Jesus? É a pergunta, né? Por quê? Porque ele posta coisas legais no Twitter. Não é bem assim, mas hoje então nós vamos falar sobre discipulado, o que é, o que significa, como funciona, onde vive, hoje no Pelo Amor de Deus. Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter através do @PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Tá beleza, Edson! Então, Botega, hoje, como comentado, vamos falar sobre discipulado, ó, viu? Rimou, hein? Discipulado. Tô nas manhas do rap, hip hop, né? Tá, porque tô rimando. Então, acho que é importante nós começarmos com o clássico, o que é discipulado, né? Deve ter muita gente que tá escutando a gente que não faz a mínima ideia do que significa essa palavra. Então vamos lá, o que é discipulado, Botega? Muito bem, vamos à definição da palavra. O discipulado, ele vem da palavra methetes, que vem da palavra met. De matemática, claro. Não. Met é Mateus. Pode ser, sei lá. O esforço, ou seja, o esforço mental necessário para pensar em algo na totalidade. Né? Esse é o met. Esse é o met. Então, o methetes é tu ser tecnicamente um aluno, um discípulo, um seguidor de Cristo que aprende as doutrinas da Escritura e o estilo de vida de que necessitam. E essa palavra também, ela vem também existe uma vertente dela que é a deixa eu ver como é que se... Metetió. Metetió, que é fazer discípulos. Então, o cara... Esse é o verbo. Esse é o verbo, de fazer discípulos. Então, é ajudar alguém a aprender progressivamente a palavra de Deus para se tornar maduro, crescendo como discípulo ou, literalmente, um aprendiz, um verdadeiro seguidor de Cristo, para treinar ou desenvolver nas verdades da Escritura e do estilo de vida necessário. Ou seja, ajudar ao crente a aprender a ser discípulo de Cristo na fé e na prática. Muito bom. Então, de certa forma, resumidamente, o discípulo, né? Essa definição do discípulo seria um aprendiz, um pupilo, um seguidor. Um pupilo. Que aprende com um mestre. Isso. Né? A gente vê isso bastante na cultura judaica, né? Isso aí. Que eles tinham os seus mestres, os mestres eles tinham os seguidores, o rabi, né? Uhum. Que até chamam Jesus de rabi um momento, né? Na Bíblia. Que ele era o mestre, né? E os discípulos, na cultura judaica, eles basicamente andavam junto com o seu mestre para poder aprender a lei, né? Ficavam à sua sombra. Normalmente falam do discípulo ficar cheio da poeira do seu mestre, né? Exato, porque ele tinha que andar atrás do mestre. E isso pode ser bem lembrado nos dias de hoje. Se você já andou a cavalo em estrada de chão, é a mesma coisa. O cara que vai na frente é o que não pega poeira. Ou, melhor ainda, que anda em estrada de chão na colônia aí, de carro ou de moto, você sabe o que é o sofrimento andar atrás de uma outra pessoa, né? Ainda mais quando eu vou a pedra nas tuas vistas. Então, basicamente, é isso que quer dizer. Tu tá seguindo alguém, né? Tá seguindo porque tu não sabe o caminho. Esse mestre tá te mostrando o caminho. Tá te mostrando o caminho. Então, Jesus mesmo, ele teve um mestre, né? Porque Jesus, ele teve que ter um mestre, porque Jesus, ele era o quê? Judeu. Então ele teve que aprender toda a lei como todo
judeuzinho, né? Mini judeu. Provavelmente Jesus também teve seu bar mitzvah, né? Já pensou Jesus lá com seu bar mitzvah? Aí depois ele virou homem, aí depois o que ele fazia? Depois que ele virou homenzinho, ali uns 12 anos, ele ia pro templo e lá ficar falando mal dos fariseus lá. Mas será que os caras bebiam muito lá, que eles tinham um bar mitzvah? Nossa! O bar mitzvah. Agora todos os judeus jogando pedra em mim. Mais ou menos. Então, assim, o discípulo é tu seguir alguém, né? Isso. E a Bíblia, ela comenta no Novo Testamento bastante sobre discípulos, né? Isso aí. Porque Jesus, ele teve o quê? Muitos discípulos. Que não eram tecnicamente só os apóstolos, né? Não eram tecnicamente só os apóstolos, né? Exatamente. Esses discípulos, eles eram as pessoas que seguiam Jesus. Ó, olha ali. Referência cruzada. Então, no Novo Testamento ali a gente vê diversos trechos que fala, que usa essa palavra que o Botega falou, mas que é a palavra discípulo. Então fala lá, os evangelhos falam, tu vai ver em Atos, diversos locais, e é interessante que os discípulos de Cristo, eles fizeram outros discípulos. Olha. E os discípulos fizeram mais discípulos. A gente pegar o exemplo de Paulo. Certo. Paulo, ele não foi de um discípulo direto de Cristo, porque ele perseguia os cristãos, e ele só se tornou discípulo de Cristo, ou apóstolo, né? Depois. Daí Cristo apareceu para ele e tal, né? Certo. E aí, digamos, Cristo convenceu-o. E daí Paulo teve um discípulo de Cristo, andou ali junto com Paulo um momento ali, até Paulo ser curado de sua cegueira, né? Certo. Então Paulo, ele foi discipulado por um discípulo que não era Cristo diretamente. Assim, Cristo, beleza, falou com ele, converteu, mas depois ele teve um acompanhamento rápido de uma outra pessoa, né? E Paulo, ele era precoce, né? Aprendeu rápido, né? Entendeu? Foi direto. E é muito interessante daí o que Paulo fala, por exemplo, em 1 Coríntios 11:1, que ele diz: torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha ali. Ou seja, é uma corrente. Assim como eu imito Cristo, assim como eu sou, digamos assim, vamos dizer, discipulado por Cristo, vocês me imitem, sejam discipulados por mim. Então, eu penso dessa forma: a pessoa que discipula alguém, ela também é alguém que tem que ser exemplo, né? Isso. Porque a pessoa que ela vai estar discipulando vai ser seu imitador. Então, é uma coisa interessante que Paulo nos mostra. Discipulado não é simplesmente só falar para a pessoa. Tem essa questão da exemplo. É um caminho de mão dupla, né? Porque Paulo, ele foi um cara que discipulou muita gente, né? Discipulou várias igrejas. Tanto que a gente vê o Novo Testamento aí... A maior parte é dele. Né? Mas, Botega, eu sei que tu andou pesquisando aí algumas coisas a mais, porque tu é um cara que né, pesquisa, né? Então eu sei que tem alguma coisa pesquisa. Aí. Eu pesquiso, né? Eu pesquiso menos que tu. Bom. Porque eu tenho uma vertente diferente que a tua. É importante, né? Claro, senão nós dois ia falar sempre dos mesmos autores, das mesmas coisas. Senão eu ia dizer, tu falou que eu ia falar aqui. Você vai falar de Calvino? Falei de Calvino também. Também li a mesma coisa que você. Sem graça. Sim, eu tô lendo a mesma versão da Bíblia que tu, né? Não tem. Não dá. Mas então... Eu peguei um texto que veio da referência então que eu falei ali na frase inicial. Então, né? O texto é o Verdadeiro Discipulado Cristão, de Martin Lloyd-Jones. Vocês conhecem? Esse texto aí é um texto online ou de um livro? É uma pregação redigida e o link no post. Link no post, olha ali, primeiro link no post, mítico. Então, o texto fala, então, é uma pregação que ele passou um bom tempo atrás. Então, se vocês não conhecem Lloyd Jones, então é interessante. Ele é já ouvi falar, hein? Ele é um bom cristão, hein? Bom cristão. É um exemplo. Sejam imitadores de Lloyd Jones como ele é de Cristo. Isso aí. Então, ele fala assim na sua pregação: sinto que é sempre um tema interessante e proveitoso tentar decidir qual das seguintes posições é mais perigosa para um homem. A primeira seria declarar franca e abertamente que não tem qualquer interesse em Cristo ou na religião. Ou, em segundo caso, seguir a Cristo motivado por uma razão falsa ou errada. Então, o que tu acha aí, Dudan? Qual é a posição mais perigosa para um homem? Cara, eu acho que é a segunda, assim, tipo...
tem uma motivação falsa ou errada, né? Porque se o cara, ele rejeita, digamos assim, beleza, ele não tem esperança nenhuma. Agora, se o cara, ele segue uma motivação falsa ou errada, por exemplo, teologia da prosperidade, ele pensa que ele tá seguindo o caminho certo, só que ele não tá. Você tá sendo enganado. Eu acho que é muito mais perigoso quando tu é enganado do que quando tu toma uma decisão por si próprio, porque a decisão foi tua de não seguir a Cristo. É perigoso também, porém, é menos, né? Veja que isso tudo tá ligado ao discipulado, né? Veja só. Então, ele continua dizendo assim, ó, sei que os teólogos dirão imediatamente em que, em última análise, não há diferença nenhuma entre os dois. Que o homem que segue a Cristo por uma razão errada está tão fora do reino de Deus quanto aquele que não manifesta qualquer desejo de seguir a Cristo. Isso é verdade, porém eu creio que há uma distinção muito importante entre os dois se os examinarmos puramente do ponto de vista humano. Pois o problema com o homem que segue a Cristo por uma razão falsa ou errada é que ele não só está iludindo a si mesmo, mas também está enganando a igreja. Mas quando nos defrontamos com alguém que não crê em Cristo, então sabemos exatamente o que dizer e o que fazer com ele. Então a gente vai tentar falar de Cristo para ele. Continuando, quando um homem se apresenta como uma pessoa religiosa, a igreja tende a aceitar suas declarações pensando que seria um insulto questioná-lo. A igreja presume que uma vez que ele professa ser religioso, isso significa que ele é um cristão. Um dos lugares mais perigosos para um homem é a igreja do Deus vivo. É verdade. Muito bem. Interessante. Outra razão, eu vou falar várias razões que ele fala ali no texto, tem algumas que eu tirei, mas as mais importantes eu deixei, então. Continuando. Deu uma filtrada. Deu uma filtradinha. Até porque se não tu fosse ler todo o texto, né, a gente ia ficar um podcast só lendo o texto. Podcast sobre Lloyd Jones. Ó, quem sabe no futuro, hein? Ó. Outra razão foi mencionada pelo Senhor no versículo 26 de João 6. Ele fala outra razão, porque o texto ele fala de João 6, do 66 ao 69. Meio estranho esse João 6, 66. Uau, 666. Começou a numerologia. Eu já li esse João 6, 66. Né? Que João 6, 66 e 69 fala então do seguinte, escrito lá, vou ler em João Almeida, Revista e Atualizada. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. A palavra do Senhor. Glória. Então, outra razão foi mencionada ali no versículo 26, um pouco antes, que diz assim, esse já em NVI. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Esse é o trecho que fala ali que ele prega, que ele multiplica os pães e os peixes lá pro pessoal, depois ele continua, enfim. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele estava sugerindo que as pessoas tinham uma razão puramente mercenária e materialista para segui-lo. Vieram correndo atrás de Jesus e aparentemente o estavam adorando, mas não estavam realmente interessados no aspecto espiritual, no divino e no sobrenatural. Então, comenta aí no versículo 26 aí que muitas vezes a gente procura de forma mercenária a Cristo, né? Continuando, então, nos dias atuais, os homens têm a tendência de se unirem à igreja porque ela lhes dá posição, reputação, poder e influência. Infelizmente, há muitos que se uniram à igreja pelo motivo que isso beneficiaria seus negócios ou sua profissão. Fizeram uso da igreja para o avanço de seus interesses ou desejos pessoais. São as pessoas que seguem a Cristo porque desejam comer o pão que Ele dá, porque querem se satisfazer. Talvez devêssemos incluir nessa categoria aqueles que seguem a Cristo porque estão interessados na doutrina do perdão dos pecados e porque querem tirar proveito de sua cruz. Eles não querem sofrer o castigo eterno, não gostam da noção do inferno. Esses tipos de pessoas que o discipulado tem que amadurecer. Isso aí agora são palavras minhas. Ah, tá. Agora não é mais o Lloyd não sabe finalizar. Não, a finalização eu deixei para depois. Então, o que a gente consegue tirar desse trecho é que esses tipos de pessoas que o discipulado tem que amadurecer, colocar Cristo no centro de quem não o tem e de quem acha que o tem. É verdade.
Porque as pessoas, elas não entendem muita coisa, né? Então a gente precisa andar. Eu vejo muitas igrejas que não fazem discipulado, ou não precisa nem dar discipulado, fazer algum tipo de acompanhamento, sabe? Porque não necessariamente que é obrigatório fazer assim. Mas sim, é importante discipulado. A gente vai ver depois que é importante, então tem que fazer mesmo. Mas eu vejo muitas igrejas assim que a pessoa chega, ela não é acompanhada e ela tá lá. O que importa é que aquela pessoa esteja dando dinheiro pra igreja, isso que importa. Enquanto ela estiver lá dando dinheiro, tá bom. Então acontece essas coisas aí, a pessoa fica perdida e tal, e não sabe o que tá fazendo, né? Ela tá lá pra receber alguma coisa em troca, ela não entende a salvação. Talvez tu deva conhecer a pessoa, você que está ouvindo deve conhecer alguém, ou você pode ser alguém que está numa igreja e não sabe o que fazer para estar lá, o que tem que acreditar, o que não, o que a igreja busca, o que não busca. Quem é Cristo? Quem é Cristo? Isso são talvez perguntas que você tenha que fazer a si mesmo. Se você é ouvinte do Pelo Amor de Deus, realmente você não tem essas dúvidas, óbvio, né? Porque você tem escutado nós. A gente tem vos acompanhado. Temos sido seus discipuladores, mas nós não ficamos no lugar de discipuladores, vocês vão ver por quê. Mas é importante, né, buscar e cobrar isso, porque tem que ter acompanhamento, né? Indiferente qual seja, tem muitas igrejas que tem escola bíblica dominical, né? Isso. A EBD, aí também é uma forma de ensino isso, né? Mas vocês vão ver que o discipulado não é apenas ensino. Ele vai muito além do ensino. Ele é muito mais coisa do que isso. Porque o discipulado ele tem uma diferença bem forte entre o ensino que tu recebe talvez no domingo de noite, ou sei lá, na pregação lá do pastor, em alguma escola dominical, pro caminhado do discipulado. É isso aí. Então, o discipulado ele tem muita diferença e nós vamos ver então por que ele é tão importante agora. A pergunta que não quer calar agora, então, é: por que o discipulado é importante? Qual é a importância do discipulado? Então vamos lá, vamos tentar... Antes, vamos pedir aí pra quem tá ouvindo, quem não sabe o que é discipulado, erga a mão aí pra gente ver como é que tá aí. Não. Se você não entendeu o que é discipulado ainda, volta pro início e escuta tudo de novo. Isso, né? Que aí a gente dá uma habilitada, vamos ver ali, ó, tem mais um, tem outro ali, outro levantou a mão lá no canto. Opa, então assim, ó, querido, volta pro início, né, escuta tudo de novo, porque tá bem simples o que é discipulado. Discipulado é, né, caminhar junto. A palavra resumida é caminhar junto. Então, por que o discipulado é importante? Por que é importante? Eu elenquei 3 necessidades que o discipulado pode nos acolher. Então, necessidades. As necessidades que nós temos como cristão então, uma necessidade de aconselhamento. Então é a condição básica de gerar um filho. O discipular sem aconselhamento pode gerar vidas desequilibradas e desajustadas espiritualmente. É o que vemos acontecer atualmente nas comunidades, né? Alguém não ser acompanhado de perto para ver se o que ele tem recebido de ensino é aquilo que ele está colocando em prática. A necessidade de alimentação também. O discipulado sugere uma alimentação sistemática, como diz 1 Pedro 2,2. A carnalidade e a imaturidade espiritual dos coríntios era gerado pela ausência de alimento, como diz 1 Coríntios 3,2. Para um discipulado efetivo, uma alimentação progressiva é essencial. Os hebreus estavam também passando por este mal. Pelo tempo decorrido já deveriam ser mestres, mas o importante seria que o escritor voltasse aos rudimentos e às bases elementares da fé cristã, lá em Hebreus 5, do 11 a 14, né? Então, vai também do discipulador dar uma alimentação para o que o seu discipulando está precisando no momento. Né? Discipulando por exemplo, tem vezes que eu saio da moto porque aquele livro é discipulando. Vai saber, né? Tem uma escadaria lá pra mim, quando eu saio do trabalho, se eu quiser ir pra você, tem uma escadaria enorme. Daí quando eu quero ir rápido, eu posso ir discipulando. Nossa, tu vai em 2 também, né? Pode discipulando e discipulando. E então, por último, a necessidade de proteção. O discipulado visa também o cuidado com sua vida pessoal. Jesus já afirmava isso aos discípulos quando falava dos falsos profetas em Mateus 7:15 ao 20. Paulo, enquanto está finalizando seu sermão aos presbíteros de Éfeso, também tem o cuidado de alertá-los em Atos 20, do 29 ao 30. Um dos deveres do discipulador é ensinar ao convertido como enfrentar as tentações com a palavra. Os que não recebem o devido cuidado
pecado podem se tornar crentes delinquentes. Estes, naturalmente, causarão tropeço para muitos, como dito em 1 Coríntios 10:32 e 2 Coríntios 6:3. Deixa eu fazer uma pergunta, Botega. Esse texto aí que tu leu aí foi tu que escreveu ou tu copiou de algum lugar? Não, ainda é o Martin Lloyd Jones. Ah, ele ainda. Ah, tá, não, porque tu leu assim, né, de uma forma ali, tá? Linda. Muito bem, obrigado. Então, beleza. Então, tu elencou ali 3 pontos: aconselhamento, proteção e alimentação, isso? Isso aí. Tá. O que você acha, Dudu? Acho que tá certo? Eu acho que é isso mesmo, sabe? Porque eu vejo assim, ó, olhando por esse ponto de proteção, né? Eu uso como base, assim, a base do discipulado, a base do fazer discipulado, eu uso bastante o Eclesiastes. Opa, o que tem lá em Eclesiastes? Eclesiastes 4:9-2 diz assim, eu vou ler. Vou ler, e esse não é um texto meu, põe na é tela. Um texto bíblico. Ó, não sou eu que nem que tô citando sem citação. É, mas eu vou ler de uma forma melhor que a tua, tu vai ver, ninguém vai perceber que eu tô lendo. Opa. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque a maior recompensa é o trabalho das pessoas, né? Opa. Então assim, ó, o que acontece? Se um cair, um amigo pode ajudar ele a levantar-se. Só que eu tenho pena do pobre homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Bela paráfrase, hein, Duda? Eu acho, olha, que tu não merece só palmas, merece o Tocantins inteiro. Nossa! Ó, eu usei a tua piada lá no outro podcast. Opa. Eu usei aí, em algum podcast eu usei tua frase aí, né? A piada já tá sendo... Eu falei que era tua, se eu não me engano, mas acho que talvez quando vai sair o podcast eles vão cortar, alguma coisa assim, né? Vamos ver, né? Não sei. Acho que eu não falei que era tua frase. Acho que eu não falei. Olha ali, reclama de mim. Reclama de mim. Não, eu falei, não lembro. O que importa é que essa frase é mítica. E depois diz mais, né? O tal do Eclesiastes, né? É um cara bacana. Senhor Eclesiastes. Senhor Eclesiastes. Ele diz também que o homem sozinho ele pode ser vencido, mas 2 conseguem se defender. Por isso que tem aquela clássica frase eclesiástica: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Muito usado em casamento, né? Muito usado. Eu não casei com essa frase. Muito usado em casamento, né? Então, assim, o discipulado é isso, né? É um cordão de 3 dobras. São 2 pessoas andando juntas. Uma consegue dar a mão pra outra quando ela cai. E eu vejo que tem a ver com esses pontos que tu citou ali, que é da proteção e tal, né? Mas, Duda, acordão de 3 dobras, se são 3 dobras e 2 pessoas, quem que é a terceira dobra? Daí ali a gente pega aquilo que a gente quer entender do texto, né? Opa. A gente pode botar Deus no meio, né? São 3. Só que o que ele quer dizer ali é que se tu pegar um cordão que tem 3 dobras, ele é mais forte que é um cordão de 3 dobras. É uma corda. É uma trança. É uma trança. Muito bem. Uma corda trançada, né? A melhor forma de entender isso é você pegar uma varetinha de madeira e tentar quebrar ela. Você vai conseguir quebrar. Agora você pegar 3. muitas... Não, 3 ainda fica mais difícil, né? Você pegar um monte, assim, um calhamaço. Umas 15, assim, 15. Fica muito mais difícil quebrar, né? Pega Por quê? Agora. Por que isso? Porque união faz açúcar. Opa. Link no post. Link no post do site da União. Não. Seja a União, se você quiser, se tiver muitos acessos aí, né? Sabe de onde é que veio, né? Pelo amor de Deus. Tem um monte de crente acessando o meu site aqui. A gente quer saber onde é que tá o Eclesiastes aí na União. Lá no batente da porta. Ai. Não, mas tranquilo. Então, eu vejo que esse texto é bem interessante e já ajuda nessa questão que tu falou da proteção, né? Isso. Um tá ajudando o outro. Também um ajudar o outro é o próprio aconselhamento. Com certeza. Né? E um ajudar o outro é a alimentação, porque eu vou te instruir nos primeiros passos. Principalmente a questão do crescimento espiritual quando o novo convertido, né? Certo. Ele tem que saber como os primeiros, né, passos aí tal, da salvação e tal. O que ele precisa saber de início para conseguir andar. E é muito interessante, se a gente utilizar novamente o exemplo de Jesus. Jesus, ele instruiu sobre o discipulado. Ele disse pra gente ser imitadores dele, né? Aquilo que a gente vê também Paulo comentou. E a gente também deve participar disso. Então, o discipulado é algo muito importante para o cristão. É uma coisa que a gente não pode deixar de lado. Eu vejo que é uma... deixar de lado. Eu vejo que é uma coisa, assim, que é primordial para o cristão. A gente vai ter nós vamos fazer aí um episódio sobre as coisas importantes da igreja. Opa. As asas da igreja em célula, tá prometido já. Com o link no post já. Link no post no futuro.
Não, aí não, né? Mas o discipulado ele é tão importante quanto a reunião da igreja. Opa. Ele é tão importante quanto. Quer dizer então que eu posso não ir pra igreja, mas fazer discipulado? Não, por isso que eu tô falando a palavra tão importante quanto. Quanto? Muito Eu não bom. estou dizendo que ele é mais importante, porque é importante também a reunião da igreja, né? Mas ele é tão importante quanto, porque as pessoas elas pensam que eu só vou lá na igreja é o suficiente, né? Mas não. Você precisa ter um acompanhamento para que vocês não estejam sozinhos, né? Isso tem que ser algo que parte da pessoa também, né? Ela buscar isso porque ela sabe que ela precisa se aproximar de Cristo. Então, ela precisa de alguém caminhando com ela para que lhe ajude nessa empreitada. É isso aí. Então, assim, tem mais coisas que eu vejo da importância do discipulado, mas acho que a gente pode tratar no próximo ponto, que a gente vai explicar, então, como funciona esse tal de discipulado. Então, vamos lá. Vamos falar então agora sobre o funcionamento do discipulado para quem não faz discipulado, para quem nunca soube como é que isso funciona. Ou quem faz errado. Quem faz errado. Então para que as pessoas possam ter noção de como é que funciona o discipulado e o objetivo dele. Então o objetivo a gente já sabe. É tu que vai discipular alguém, teu objetivo é tornar essa pessoa mais parecida com Cristo. Isso. Esse é o teu objetivo principal. Como que tu vai fazer isso? Como é que vai funcionar isso? E também tem a outra mão, né? Tu como discipulando, que não é o que vai pulando e desce a escada, mas você como discipulando tem que procurar alguém que lhe mostre Cristo em suas atitudes. Exatamente, não dá pra ser qualquer um, porque o cara vai te dar mau exemplo, né? Perfeito. Exatamente. Então, basicamente o discipulado é o quê? Ele é muito simples. Muito simples. Ele é mais simples do que a reunião da igreja no final de semana. Ele é só andar junto. É basicamente andar junto, né? Não que vocês vão caminhar para fazer exercício físico, né? Não é isso. É andar junto para que vocês possam andar no mesmo caminho. Lembra daquilo que a gente falou no início, Botelho? Opa. De que tem uma pessoa mostrando o caminho e tu vai atrás comendo poeira? Isso aí. Basicamente a mesma coisa, só que por sorte hoje a gente tem asfalto. Aí não come poeira, né? Não come mais poeira. É, só levanta fuligem. É um pouco de pinche, né? E se chove, daí levanta aquela aguinha lá, né? Suja tudo. Joga na cara. Né? Aquela aguinha lá suja mais do que a própria chuva, né? Com certeza. Então vamos lá. Então não tem mistério. O discipulador, ele escuta a quem ele está discipulando, né? Ele tem que fazer isso. E ele tem que instruir o caminho. Ele vai mostrando, ele vai dizer, é por aqui que tu tem que ir, né? Se for um novo convertido, ele tem que ensinar os primeiros passos, ele tem que ensinar é tudo, né? Isso. Tudo que um cristão precisa saber para viver uma vida cristã. E aí vem um ponto importante também, que eu acho importante, do que consiste o discipulado, que até que é uma das coisas importantes que eu não quis falar antes para poder falar agora, que é que o cara que tá seguindo, o seu discipulador, tá seguindo, vamos dizer, o mestre, né? Certo. Ele tem que prestar contas para esse cara. Ele tem que prestar contas, confessando os pecados. Sabe confessar uns aos outros? Você pode confessar pro seu discipulador. Esse é o cara que você pode confiar em contar. Porque o discipulador, ele vai se tornar uma autoridade na vida do discipulando. Isso. Então tu vai aprender ali também um pouco de humildade, então, de ter uma pessoa que ela vai poder te botar o dedo na cara e falar, você está agindo de forma errada. É isso aí. E usando a nossa interpretação daí do Coríntios 3 dobras, certo. Esse caminhar junto tem que ser feito por 3 pessoas. Então, obrigatoriamente, Deus tem que estar no meio dessa conversa, senão o discipulado não funciona. Certo. Então é ali nesse momento, é o discipulado que tu vai conseguir tratar dos teus problemas, é o discipulado que tu vai conseguir tratar das tuas tentações, das tuas fortalezas, e é o cara que tu vai estar seguindo que ele vai te ajudar como superar isso. Mas você pode me questionar então, mas Duda, tenho eu anos de igreja, sou um cara que não tenho pecados a ser confessados. Esse cara sou eu. Estou tranquilo na minha vida cristã, não acontece nada de ruim, tenho uma vida simples. Preciso eu ser discipulado também? Claro que precisa, porque se tu pensa assim, é o maior motivo para te ter discipulado. Se tu pensa assim, não tenho pecados a ser confessado, a primeira coisa que tu tem que fazer é orar para que Deus te revele esses pecados. O que tu tem. Porque se você diz que não é pecador, mentiroso é. Mentiroso é. É isso aí. Dizendo que Deus é mentiroso. E também, a caminhada cristã, ela é uma caminhada que ela só termina com a morte do cristão. É isso aí. Tu nunca vai conseguir... Morte de vida daí, né? Morte
morte de vida, né? Não morte espiritual, porque a gente usa bastante questão da morte espiritual, né? Não, Isso. não é... Quando o cristão vai para a sepultura, não pro show de sepultura. Também não. Vai para a cova. quando o cristão vai pro show de sepultura, daí acaba a caminhada dele. Nossa, aí ficou muito estranho. Mas então, quando o cristão vai pra cova, porque a caminhada cristã ela é uma contínua para chegar a Cristo. Cristo foi perfeito, a gente sempre vai ter algo a ser melhorado, né? Se você por acaso diz que não há nada a ser melhorado, tu já tem um ali que já tá dizendo que tu tá perfeito, já tá... Esse cara é o que mais precisa discipular, porque esse cara aí entra naquilo lá que o tal do Lloyd falou ali, né? Que ele tá vivendo um cristianismo falso. Isso, acho que ele pode chegar ao extremo, né? Então, Botega, eu vou falar agora pro pessoal que tá escutando a gente falou o que consiste, né? Isso. É isso aí, é simples, né? É muito básico. Básico. Então vamos lá, como funciona o discipulado, né? Como que você pode discipular alguém ou ser discipulado? Então, acho que antes, você que está escutando aí, né, a gente agora, Botega e eu, né, você está escutando e você nunca tinha ouvido falar de discipulado. Ok. E agora você acabou de descobrir esse novo mundo, nossa, coisa nova, né? Abriram e seus você olhos. está querendo fazer discipular com alguém, você está querendo ser discipulado por alguém, você tem que procurar alguém. Então tu vai procurar alguém que tu confie, né, que tu conheça, que tu vê que é um cristão maduro. Seja irrepreensível. É, isso aí, é uma pessoa que você pode confiar pra falar e tu vai começar a andar junto com ela, né? Certo. Se essa pessoa, ela não sabe o que é discipulado, tipo, ela escutar o nosso podcast e ela também vai ter que procurar alguém pra ser discipulada, pra ela ser discipulada. Porque é importante assim, antes de você discipular alguém, você tem que ser discipulado, né, Botelho? Isso aí. Tem que ser essa corrente, e essa corrente ela tem que sempre ter alguém, quando tu for discipular alguém, tu tem que, por exemplo, dar o exemplo. Dizer, esse exemplo é tu ser discipulado. Exatamente. Não vai poder cobrar alguém que ela participe de um discipulado contigo se tu mesmo não participa de um discipulado. Exatamente. Até mesmo se você, que nem o lugar que a gente congrega não tem pastor, né? Isso. Mas se você na sua igreja tem pastor, o próprio pastor ele deveria ser discipulado por alguém. Então você tem que procurar um discipulador. E agora então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar como é que faz para discipular alguém. Né? Como que funciona esse discipular alguém? Porque, beleza, você vai procurar alguém para ser discipulado, né? Isso. Mas aí você vai poder ver essas nuances. Se o cara ele tá te instruindo legal, você pode dar uns toques, você pode incentivar o teu discipulador dizendo, confessando coisas pra ele, pedindo coisas pra ele, para que o discipulador, porque é uma coisa de mão dupla, né? Isso. Você tem que se abrir com o cara que tu vai estar caminhando junto, e o cara que tá caminhando junto tem que te instruir, né? Tipo assim, eu digo que instruir assim, te levar pro caminho certo, né? Isso. Ele tem que te cobrar, ele tem que... Né? Bom, vamos lá então, como é que funciona? Vamos falar direito aí, vamos colocar os pingos nos is. Fale aí mais. Então vamos lá, para um novo convertido, certo. Né? Cara, novo convertido, como é que tu vai discipular esse cara? Eu tenho a convicção que para um novo convertido você precisa, primeiramente, porque o cara ele vai chegar e ele tem uma vida totalmente que não agrada a Deus, né? Então se tu pegar esse cara e começar a cobrar dele, porque você tem que mudar isso, tem que mudar... Cara, esse cara ele vai ficar sobrecarregado, ele não vai conseguir mudar nada, ele não vai conseguir mudar o coração dele. E ele vai te odiar. Vai te odiar. Então o que tu faz? Tu começa a ensinar ele, né? O ensino. Tu começa a dar... Bom, ele já vai provavelmente saber os passos da salvação, né? Então tu começa a dar os primeiros passos do cristão, o que ele precisa entender pra ele ter certeza da salvação, ensinar, incentivar ele a orar é muito importante, para que ele possa aprender a orar, ensinar ele a orar e incentivar. O Espírito Santo vai fazer parte dele, né? Nessa jornada. É interessante entender que a gente não pode mudar a pessoa. Não podemos mudar, nós temos que incentivar. A gente tem que mostrar na palavra o que a pessoa está fazendo errado para ela. Então, se ela é um cristão e ela acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ela vai ter que ver e o Espírito Santo vai ter que agir no coração dela para mudar isso. É isso aí. E, falando na palavra, agora já partindo para qualquer pessoa, certo. Né? Mas também vale para o novo convertido, mas para qualquer pessoa, você tem que incentivar essa pessoa a ler a Bíblia. Com certeza. A leitura da Bíblia, das Escrituras, é uma coisa muito importante para o cristão. Ela é primordial. É uma das coisas mais importantes que existe para o cristão. Então é muito importante que ela leia a Bíblia. E tu pode fazer isso de que forma? Por exemplo, estou eu e o Botega nos encontrando. Certo. Né? Vale ressaltar que o Duda é meu discipulador. E o Botega, veja só, é meu discipulador também. Ó. É que nós temos uma questão de discipulado mútuo, né? Mítico. Mítico.
Não, é que eu tenho um outro discipulador também, mas como converso mais com o Botega, né? E nós temos experiências e tal, e nós somos dois maduros, né? Então nós podemos ajudar um ao outro. Olha. Isso é uma coisa muito boa também, né? Veja só. Então, estou eu discipulando o Botega, por exemplo, né? E eu chego no Botega, né? O Botega tá ali, não tem um hábito muito de ler a Bíblia. Eu digo, Botega, quero incentivar ele a ler a Bíblia. Semana que vem, Botega, vamos começar a ler a Bíblia. Então, pra semana que vem você vai ler alguns capítulos. Opa. Você pode ler pra semana que vem, Botega, você vai ler toda a primeira João. Nossa, é muita coisa. São 5 capítulos. 5 capítulos? É um capítulo por dia e ainda tem final de semana de folga. Olha só, então vai ser fácil. Né? Ou você pega assim, pra semana que vem vamos ler os 3 primeiros capítulos de Romanos. Opa, importante. Entendeu? Então vamos lá. E daí o que vai? Semana que vem eu vou me encontrar com o Botega. Botega, leu? Li! Com certeza. O que você entendeu? Eu entendi. E vamos lá, vamos conversando. E aí, o que a gente pode aplicar na nossa vida isso daí, entendeu? E assim não, mas não pensei nesse sentido. Não pensei nesse. Aí vai instruindo, entendeu? Então é importante ter essa leitura da Bíblia também. É importante também poder tratar de assuntos pessoais. Mas deixa eu dar um exemplo. Opa, exemplo do quê? Da Bíblia? Não, outro dia eu estava fazendo discipulado com o meu discipulando. Opa. E eu incentivei a ele a ler o primeiro capítulo de Colossenses. Esse primeiro capítulo de Colossenses pode parecer pouco, né? Um capítulo só para uma semana, né? Às vezes a gente fica 15 dias normalmente, mas quis tirar dele a essência, porque ele já é um cristão há um bom tempo, então ele não precisaria... Ele teria condições de buscar mais intimamente a palavra. Então, cobrei dele no primeiro encontro em que a gente viu o primeiro capítulo, que ele me desse mais informações daquele primeiro capítulo. Uau! Ou seja, a gente vai passar praticamente um mês estudando um capítulo da Bíblia. Nossa! Mítico, hein? Então, ali, ó. Aí também pode tratar de assuntos pessoais, isso. Fortalezas, dificuldades, alegrias também. Por que não? Alegrias também é importante daí compartilhar. E tudo isso tem que ser à luz das Escrituras. Como diz a música, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E é interessante para o discipulador conhecer a pessoa que está discipulando, para que, quando for pedir algum livro da Bíblia para lerem junto, seja um livro que aborde talvez algo que a pessoa está precisando. Exato. Se a pessoa tem algum pecado, ele mente bastante, então vamos procurar um livro que fale sobre a mentira e o seu tratamento. E a pessoa vai crescer nas atitudes pessoais também. Se a pessoa gosta de, por exemplo, fazer discórdia entre os irmãos, 1 Coríntios. 1 Coríntios. Se a pessoa gosta de ficar causando divisão, 1 Coríntios. 1 Coríntios. Se a pessoa gosta de fazer, ela pratica imoralidade sexual, 1 Coríntios. 1 Coríntios. Leia 1 Coríntios com o seu discipulador, por favor. Mas por que você fala isso, Duda? Você por acaso fez algum estudo sobre isso? Sim, eu dei uma mensagem na Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, veja só, sobre o emburrecimento espiritual que às vezes nós cristãos caímos. Mas Duda, onde está o link desse estudo? Está no post! Link no post! Nossa, médico. E agora que tu falou isso aí, muito interessante, Potter, tu deu o exemplo do teu discipulado ali, certo, né? Tu falou, vocês se reúnem às vezes a cada 15 e tal. Então a gente chegou à conclusão que não existe periodicidade. Não existe. Porque o que é o discipulado? Os encontros, eles podem ser como você quiser. Você pode se encontrar todos os dias, você pode se encontrar uma vez por semana, uma vez a cada 15. Só que vai depender... Vai depender. Deixa eu só concluir, porque é muito importante, vai depender do relacionamento que vocês têm. Porque se você vê que o cara ali precisa ter mais encontros, eu acho que é necessário ter mais encontros, né? Isso que você ia falar. Não, mas veja que se a pessoa tem um problema de falta de compromisso, tu pode cobrar no discipulado, então a gente vai se ver toda segunda-feira à noite. A pessoa ela vai começar com o discipulado a ter um compromisso contigo, não se atrasar, tu pode cobrar nele a partir do discipulado. Então tu vê que a partir do discipulado você pode moldar outra pessoa, né? Você pode instruir através do teu exemplo. Por isso que é importante encontrar uma pessoa em que você respeite e ela para você seja irrepreensível. Por causa dessas questões, né? Porque a pessoa ela vai te ajudar a moldar o teu caráter como o de Cristo. Vai te fazer chegar mais próximo de Cristo e você tem que estar aberto a isso. E como é que faz essas conversas? Você pode se encontrar na casa da pessoa ou na sua casa, você pode sair para comer alguma coisa, podem almoçar junto, vocês podem ir na igreja, você pode fazer
onde vocês quiserem. Vocês podem estar praticando exercício. Exato. Só assim, ó, é importante que seja pessoalmente. Isso. Não é legal fazer por telefone, coisa e tal, né? Daí não é legal. É porque bom tu pessoalmente ter tu consegue olhar no olho da pessoa e ver o Isso. que ela tá sentindo de verdade, né? Pra saber se ela tá falando a verdade mesmo ou tá te escondendo. Talvez tenha alguma outra pessoa por perto, talvez ela não queira se abrir. Então é interessante, talvez seja algum lugar. Se a pessoa tem algum problema que talvez ela queira se abrir contigo, é interessante fazer alguns encontros Privados, em lugares né, mais que não tenha pessoas que possam escutar. Talvez na minha casa meus familiares vão estar ouvindo, aí não quero falar. Ou talvez na tua casa vai ter algum familiar teu que eu não quero que ouça. Então eu vou no shopping, mas talvez no shopping tenha alguém que vai estar ouvindo o que eu vou estar falando. Uma vez eu tava discipulando uma pessoa e ele queria confessar pra mim uma coisa que ele não queria confessar na casa dele porque os pais iam escutar. Olha. Né? Então a gente saiu pra caminhar perto da casa dele e enquanto a gente caminhava a gente foi conversando. Então vale citar que tu pode fazer assim também. Olha só, tu até faz um exercício físico. Olha só, né? Não é só espiritual, mas... É isso aí. E é muito importante lembrar que homem discipula homem, mulher discipula mulher. Opa. Por que isso? Por causa da intimidade, né? Certo. Tu não vai muitas vezes se abrir com uma mulher. Mas ela é minha amiga, não sei o que. Não. Então é importante, né? Porque... Não, né? Não é legal que esteja um menino e uma menina, sei lá... se encontrando para discipulado sozinhos, né? Isso. Mesmo que não tenha nada a ver, mas, né, é melhor para não causar tipo um mau testemunho, uma coisa assim. É uma difamação das pessoas, ficarem mal falados, né? Exatamente. Então, vocês veem que o discipulado é uma coisa muito simples. Tu se encontrar com outra pessoa, essa pessoa tá sempre andando junto contigo. Essa pessoa, quando vocês não se encontram, você tem liberdade de, sei lá, ligar pra ela, mandar uma mensagem pra ela. Então é basicamente isso. E essa pessoa que vai te discipular, ela vai ter a liberdade de poder apontar o dedo na tua cara, vai ter a liberdade de te instruir, vai ter a liberdade de poder te escutar, né? Te dar um ombro, né? Pra quando tu estiver chorando e ficar feliz quando tu tiver um momento alegre. Opa. Então acho que é isso que é fazer discipulado, né? E o discipulado é muito bom, experiência própria, vale a pena. Você não se sente sozinho, você está caminhando com alguém e você pode ter ajuda e a pessoa olha por ti, né? Tá Que é importante também. Olha só, muita oração. Vimos ali o que é o discipulado, vimos o que consiste o discipulado, como fazer o discipulado, qual a importância do discipulado, Botega. Então, suas conclusões finais para encerrarmos essa conversa de discipulado. E assim como um cordão de 3 dobras, né? Vamos com a nossa participação do Martin Lloyd-Jones. Uau! O meu encerramento é mais uma parte final lá do texto, que ele fala o seguinte: esse trabalho nos estimulou a procurar biblicamente as causas do crescimento cristão e missão da igreja e respondê-las através do discipulado. O grande desafio da igreja é ainda hoje o moldar vidas segundo o caráter de Jesus Cristo. O discipulado missionário, se assim podemos nomeá-lo, ainda não está satisfazendo biblicamente o Senhor da Seara. Muito bem, as palavras dele assim... Não pode ser da Perdigão? Não, só da Seara. Ao analisarmos todos os pontos essenciais da vida de Cristo, somos inarredavelmente levados a procurar reavaliar a vida cristã e, sobretudo, através de uma autocrítica, desafiamos a tornar nossas comunidades e igrejas discipuladores. Carecemos de pessoas fiéis e idôneas que possam transmitir a outras esse caráter de Cristo, não apenas pela verbalização, mas também com a vida. Isso aí, com a vida, é importante. Com a vida, vida a vida. A igreja necessita de um arrependimento verdadeiro e mudança de vida. Deve tornar a vida mais simples e menos rebuscada, mais cheia de frutos de vida e menos ativista, mais cristã e menos institucionalizada. Se acreditarmos no discipulado, seremos os primeiros a mudar. E se isso acontecer de fato, cumpriremos cabalmente a grande comissão, não como um programa a mais, mas como um estilo de vida, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de relembrar também aquela questão lá que eu falei no começo sobre o cristão que é motivado por motivos errados e está na igreja, ele é uma arma pro mal. Então, tu partindo pro... Foi muito gaúcho.
você partindo para o discipulado ou discipulando, sendo discipulado, enfim, você está tornando a igreja de Cristo mais próxima do que ela deveria ser, porque vocês estão juntos, duas pessoas, buscando ser de forma que Cristo gostaria que a gente fosse. E dessa forma a gente vai diminuir, assim, então, toda essa murmuração que a gente vê contra os cristãos, sendo que eles são, só pensam em dinheiro, ou os caras fazem uma coisa e falam outra, os caras, eles adoram botar um peixinho, botar uma frase no carro lá, e é o cara que manda ir a algum lugar que não deve, né? O cara que tá sempre pecando e é o cara que sempre fala que não é pra fazer. Então, a gente dessa forma com o discipulado vai tornar pessoas iguais a Cristo, que é a igreja que Deus quer que a gente seja. É isso aí, muito bom, gostei da conclusão, não vou falar mais nada. Não vou. Gostei da tua conclusão, não vou mais comentar, porque eu, né, concluo a mesma coisa, discipulado importante, tal, né? É isso aí, eu acho que por hoje é só, acho que já ficou bem explicado o que é discipulado, né? Tá bem interessante, tá bem tranquilo. Acho que não sei mais o que adicionar a esse assunto, porque foi bem as palavras aí, né? E você, meu querido, se você faz o discipulado, fez o discipulado, tem alguma história legal pra contar, esteja aberto a colocar no post aí, comente aí no nosso podcast sobre discipulado, como é que está sendo o seu discipulado, como é que você procurou, se tem alguma história interessante pra contar, põe ali nos comentários. Coloque nos comentários do post. Comentários do post, você pode comentar sempre. E, né, Botega, não sei se você percebeu, mas agora as formas de contato estão vindo antes da conversa. Opa! Então, né, todo mundo tá sabendo aí das formas de contato com o Dandy, sua super voz. Né? Então, comente aí, diga para nós ali, como o Botega disse, suas experiências discipulado, o que você acha. Se você não sabe o que é discipulado, comente também, né? E se você não entendeu alguma coisa, escute de novo. Mesmo assim não entendeu? Comenta aí. Que a gente tenta te explicar melhor o que você não entendeu aí e tal. Fizemos um Skype conversando. Não, vamos botar nos comentários mesmo lá. Responderemos. Mas resumindo, então, o discipulado é muito importante, né? A conclusão do Botega ali também foi interessante. Então, busque isso, porque é importante para você, para o seu crescimento como cristão. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos então na área de feedbacks, pelo amor de Deus. Dandeco, aqui comigo. Novamente eu. Sempre. Vale lembrar sempre do nosso feed, né? Pelo amor de Deus, org, BR Feed Podcast. Essa foi. Só que coloque os pontos e as barras, né? Está link no post. Link no post. É melhor assim. O feed também tem link no post da iTunes e agregadores e afins, né? Dandy, antes de falarmos dos feedbacks que tivemos no episódio anterior. Muitos feedbacks. Que foi sobre Maria, né? Veja só. Nenhuma Maria comentou. Nenhuma Maria comentou, né? Mas antes de falar, temos que comentar aí que Ed The Drummer esteve em outros podcasts. Ed The Drummer muito requisitado. Esteve aí em vários podcasts. A pessoa matráquia. Helps. Então vai lá, o Ed The Drummer esteve no podcast Massacrente 40. Propaganda. Falando sobre propaganda, coisas bacanas lá, escuta lá, tá? Link no post. E também ele participou do podcast Achando Graça 41, Papo de Macho. Aí falamos coisas de macho, né? Nem fui convidado. Link no post. Nem convidado dele. E Ed Drummer também esteve no podcast Os CabraCast 2, Deu Sim, Igreja Não. Link no post também, falamos ali, muito bom esse episódio aí, o pessoal tem gostado dos CabraCast, novo podcast na área, né? Mas então, sem mais delongas, vamos para os feedbacks do episódio 25. Sobre Maria. Quem foi o primeiro a comentar, Dandeco? Bom, o primeiro foi o meu conterrâneo, o Lourival Gonçalves. Esse super comentário eu vou ler com a minha super voz. Opa, tamo aqui, baixando. Esse é o legal dele. Depois ele comentou mais um negócio lá, ele falou
falou lá sobre, que lembra um texto lá do Maná com Manteiga. Então, clica lá no episódio 25 que você vai ver os comentários do Logival. Próximo. O Edson Romanato. Voltou! Edson. Estava com saudade do Edson. Nossa. Tempos que não comentava, não é? Sim. Nossa. Então ele escreveu o seguinte: me fez lembrar uma vez em que brigaram comigo que antes de Deus vinha Maria por causa do termo Mãe de Deus. Que noobs. Muito bom mesmo, e o que eu posso dizer sobre Maria é o exemplo que acredito que ela traz, é de coragem, garra, lealdade, força e um grande exemplo de mãe. E também ali depois teve um cara chamado Marcelo Custódio, respondeu o comentário do Edson. Eu não sei se ele queria responder o que, mas ele fez ali um comentário bacana ali também. Fala aí, Dante. Olha aí, então. Mãe de Deus é um dos maiores estupros bíblicos e da autoridade do nosso Senhor Deus. Exatamente a tática de Satanás. Ele não quer bater de frente e negar a Deus. Deturpá-lo, ainda que um pouquinho, já é suficiente para que não adoremos Deus em sua plenitude. A adição esta adicionada no 4º ou 5º século em um dos concílios católicos, pois nem os apóstolos nem o próprio Jesus se referiu a Maria de tal forma. Na verdade, ele sequer a chamou de mãe. Apesar dela ter sido inegavelmente uma serva de Deus, tanto quanto eu ou você. Não adorá-la, isto é, orar para ela, louvar seu nome, esperar nela, etc., não significa que a pessoa a odeia. Pelo contrário, quem a adora significa que odeia e não adora o único digno de ser adorado, o Senhor Deus. Muito bem, é isso aí. Concordo com ele. Que nem eu falei lá, não sei se tu lembra, Dandeco, mas eu disse que o pior de tudo isso é que já faz o que aí? Vários séculos, né? Que falam sobre isso e continuam nessa mesma história, né? Falam. Maria é cheia de poder e não sei o que, e ela é intercessora. Bom, mas aí temos mais um comentário que é do Franklin Almeida, que ele disse que achou o episódio muito bom, e parabéns, mandou um abraço. Franklin Almeida aí, lá do Achando Graça, gravei com ele lá no Papo do Macho. Então, e é isso aí, pessoal, muito obrigado pelos comentários, né? Infelizmente não podemos ler mais comentários do que porque isso. Porque lemos 100% dos comentários. Exato, né? Nós estamos lendo 100% dos comentários, mas não vamos ler mais porque nosso tempo não é muito longo, né? Porque agora nós temos que ir para onde, Daneco? Nossa, agora a gente vai para as indicações. Para as indicações, hoje trouxe apenas uma indicação. Nossa, mas uma de peso, hein? É, uma indicação de um podcast também que é um podcast novo, recente, hein? É a Toca 04, Racismo. Esse episódio aí do Atoca podcast novo aí. Esse episódio foi muito bom, falaram sobre racismo, muito bacana, interessante. Escute lá, acesse o site da Toca, link no post, e escute o episódio sobre racismo lá, e vários links estão no post. E por hoje é só. Uau. É isso, né? Tem mais uma coisa a adicionar? Não tenho nada a adicionar. Mas é isso aí, pessoal, então até mais. Até, tchau. A palavra resumida é caminhar junto. Então, por que eu discordo importante? Por que é importante? Por quê? Vamos falar. Eu fiz a pergunta pra te responder. Desculpa. Eu posso. Por que é importante? Por que é importante? Então deixa eu falar então, já que eu te perguntei, deixa que eu falo. Vai saber, né? Por que é importante? Eles já deveriam ser mestres, mas o importante seria que o cara que negócio eu escrevi pensei que tava bom. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o que é? Procurar alguém pra andar junto contigo. Pra ter discipular. Tô pensando na piada. Você também não tem que achar que discipulado é bebida, né? Porque se tu descer pra um lado, tu vai ficar destilado. Não! Deixa eu deixar isso no gesto. Não! Se descer pro outro lado, então vai ser o quê? Então, vai lá e pede pro pastor lá, pra quem você presta conta? Será que ele presta conta pro tesoureiro? Nossa, mas aí pode ser, não tem problema. Nossa, que lento que eu fiquei. Fez alguma
algum estudo sobre isso? Sim, eu fiz um estudo falando sobre. Como é que é o nome? Não sei o que do. Claro. Coisa do espírito. Tudo que deu espírito. Não lembro o título. Abrindo essa aqui, beleza. Ei, tá ali, ó, do coração preto. Ele vai preto. Mais cristã e menos institucionalista. Se acreditando. Institucionalizada. Mais cristã e menos institucionalizada.